Olá galera, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre métodos de alfabetização. Com essa mudança que nós tivemos aí no Ministério da Educação, tendo agora uma secretaria de alfabetização dentro do Ministério e o Ministério da Educação optando pelo método fônico, nós recebemos aí mensagens, e-mails de alunos, né, falando, professor, o que é isso, né? O que são esses métodos de alfabetização, o que seria esse método fônico e tal. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre métodos de alfabetização, só para a gente esclarecer quais são esses métodos, as possibilidades e tal. Só que assim, isso sempre caiu em concursos, tá, gente? A gente vai trabalhar aqui voltando a aula para concurso, vou resolver alguns exercícios, mas sempre caiu em concurso. Então, na verdade, a gente vai fazer uma retomada aí com alguns comentários extras. Então, vejam aqui, ó. Métodos de alfabetização, maravilha! Quais são eles, Vinícius? Basicamente, nós temos dois mais tradicionais. São os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Então, basicamente, esses dois, os sintéticos e os analíticos. Quais são os sintéticos? Dentro dos sintéticos, nós temos a alfabetização, espera aí, um bobeiro para vocês, alfabetização não, alfabético, Neymar, alfabético, silábico, e o fônico, ok? Então, alfabético, silábico e fônico. Já aqui nos analíticos, nós temos palavração, sentenciação e global. Ok? Até os anos 80, na verdade, prevaleciam esses dois aqui, ó, na educação brasileira. O alfabético e o silábico. Ok? Alfabético e silábico. Qual que é a diferença básica entre um e outro, Vinícius? Entre métodos sintéticos e métodos analíticos. Os métodos sintéticos partem das menores unidades. Então, partem de unidades menores no processo, então, de alfabetização. Já os analíticos partem de unidades maiores. Exemplo, vou pegar dois aqui, palavração e o alfabético. Vou comparar esses dois. No caso do alfabético, nós teríamos assim, ó, vamos aprender então, criança aprender a ler e escrever. O que ela aprende primeiro? As vogais, A, E, I, O, U. Depois ela aprende consoantes, B, C, D. Depois ela une sílabas. Depois ela chega às primeiras palavras, palavras mais simples, palavras de duas sílabas. Ok? Então, onde que iniciou o processo de alfabetização da criança? Na menor unidade, no menor grupo de letras, no caso das vogais. Ok? O método silábico, por exemplo, ele já vai partir diretamente das sílabas. Então, eu já vou unir as sílabas, trabalhar com conjuntos silábicos. Tá? E a partir desses conjuntos silábicos, vamos formando sílabas também, palavras, aliás,
tá? Então, a partir do conjunto das sílabas formando palavras, palavras mais simples, depois palavras mais complexas, mas aí no caso parte da sílaba. Esse método alfabético é chamado também de método de soletração, ok? Agora, aqui, por exemplo, na palavra, nós vamos partir do quê? Da palavra já. Então, eu parto de unidade maior. Então, se eu pegar, por exemplo, o nome da criança, uma criança que chama Francisco, é um pouquinho complicado para a criança, né? Mas, então, eu vou partir da palavra, no caso, explorando o nome, ou de outras palavras. A questão é, ou eu parto de palavras, ou eu parto de frases, sentenças, de unidades maiores, para que a criança pronuncie a palavra, para que ela vá aprendendo sobre vogais e consoantes, analisando uma unidade já construída. Aqui não, aqui ela vai construir uma unidade maior a partir de unidades menores. Basicamente, essa é a diferença entre o sintético e o analítico. Só uma curiosidade, o método que nós temos agora como expectativa a ser escolhido pelo Ministério da Educação é o método fônico. No Brasil, nós temos grandes estudiosos do método fônico, lá, por exemplo, na USP, tá? O método fônico é um método utilizado nos Estados Unidos, é um método utilizado na Inglaterra, tá? Países como os Estados Unidos, acho que na França também. E o método fônico vai primeiro partir da pronúncia das palavras. Então as crianças vão, a partir de historinhas, de músicas, vão pronunciar palavras, vão compreender a palavra a partir da pronúncia, ou seja, falando. Falando, a criança vai compreendendo a palavra e aí a partir disso ela vai se inserindo na cultura aí da escrita e tudo mais. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar é o ponto comum, pensando em concurso. Qual é o ponto comum que nós temos entre os métodos sintéticos e os métodos analíticos? Tanto um quanto o outro trabalham com o caminho da codificação e decodificação. Então, o que é alfabetização? O que é alfabetizar utilizando-se desses métodos? Ou vindo para o método sintético, ou vindo para o método analítico, né? Lembrando, analítico, análise da unidade maior, né? Então, tanto em um quanto o outro, o que é o processo de alfabetização? É um processo de codificação e decodificação. Escrever é codificar, ler é decodificar. Beleza? Existe uma outra possibilidade que o Brasil adotou depois dos anos 90, através, partindo dos parâmetros curriculares nacionais, dos PCNs, que foi a proposta construtivista, que eu vou colocar como método entre parênteses aqui. Método construtivista, que tem suas características, suas peculiaridades e difere dos métodos sintéticos e analíticos. Por exemplo, no que diz respeito à concepção de escrita. O que é a escrita para um método construtivista, para a proposta construtivista? A escrita seria, por exemplo, codificação? Seria mera codificação? Mero processo de codificação? Não. A escrita aqui é um processo de representação. A escrita, eu vou colocar bem resumido, tá? A escrita é representação. Ok? Na análise crítica, que se tem, os métodos, principalmente os métodos sintéticos, o alfabético e o silábico, são métodos que trabalham com cartilhas e trabalham de forma muito engessada com os alunos, sempre focando o quê? Repetição, memorização, repetição, memorização, repetição e memorização.
Então você se lembra das cartilhas. A criança tem que ligar, por exemplo, aqui aprendendo as letras. O O do ovo, liga o O lá no ovo. O U do urubu, liga o U no urubu. E assim por diante. O CO. Então, é a sílaba que tem na palavra coelho. E assim a criança vai memorizando essas relações e a criança vai aprendendo a escrever. Então é um trabalho de repetição, memorização, enfim. Aqui, na proposta construtivista, então se eu, por exemplo, for para a linha da psicogênese da língua escrita, da Teberoski e da Emília Ferreiro, a escrita é um sistema de representação, começa aí, e a criança constrói o conhecimento sobre a escrita alfabética a partir das hipóteses que ela vai construindo e evoluindo nessas hipóteses. O professor tem um papel de mediador nesse processo, auxilia a criança, né? Ele é mediador, auxiliador, oferece as atividades, etc. Mas quem constrói o conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética é a criança a partir da construção das suas hipóteses. Eu não vou falar dessas hipóteses aqui nessa aula, ok? A gente vê em várias aulas, nos nossos cursos, por exemplo, no Fundamentos mesmo, eu tenho dezenas de livros gravados sobre a alfabetização, principalmente com ênfase na proposta construtivista, que é o que nós tivemos como forte tendência até então, não é? Então é isso. Essas são as principais diferenças. Agora, vamos ver como que isso tem aparecido em concursos públicos, para a gente ir fazendo mais análises. Vejam aqui, por exemplo, os métodos de alfabetização considerados historicamente agrupam-se em... Então tem lá políticos, sociais, cognitivos, enfim... A pessoa vai muito perdida para a prova, às vezes erra essa questão, né? Mas se não é o teu caso, então está aqui, sintéticos e analíticos. Essa é uma questão fácil, não é? Sim, mas olha quando ela foi cobrada em 2017. Desculpem. Então, às vezes a gente pensa, mas isso aí é tema que não cai mais, não cobra mais, isso é coisa antiga. Olha lá, IBAD cobrou, 2017, recente, né? Só um detalhe aqui, gente, que eu vou falar para vocês. Tô com uma dificuldade na iluminação, tá? De repente tá te incomodando aí. Se isso aí tá no YouTube, o povo já... que diacho de aula que é essa que não tem luz? Para iluminar o quadro branco é um pouco complicado. Tudo pega reflexo, então eu preciso da tua paciência. De repente você nem reparou, né? Mas vamos lá, gente. Aqui é uma outra questão da FGV 2015, essa aqui eu acho que caiu num concurso da Prefeitura de Osasco. Então vejam lá, uma análise das mudanças conceituais e metodológicas ocorridas ao longo da história do ensino da língua escrita no início da escolarização revela que até os anos 80, o objetivo maior era a alfabetização, isto é, enfatizava-se fundamentalmente a aprendizagem do sistema convencional da escrita. Em torno desse objetivo principal, métodos de alfabetização alternaram-se em um movimento pendular. Ora, a opção pelo princípio da síntese, método sintético, segundo o qual a alfabetização deve partir de unidades menores da língua, no caso dos fonemas, das sílabas, em direção às unidades maiores, sendo que aqui, quando eu falo dos fonemas, vamos dar uma ênfase no método fônico, que trabalha muito isso, parte realmente dos fonemas. A palavra, a frase, ao texto, palavração, sentenciação e método global. Ora, opção pelo princípio da análise, segundo o qual a alfabetização deve, ao contrário, partir das unidades maiores, portadores de sentido. Esse aqui é um ponto importante que eu acabei não falando para vocês, mas, desculpem a tosse também, mas é relevante isso para nós. Uma outra crítica que se faz é que esses métodos sintéticos não se preocupam com o sentido daquilo que se escreve e que se lê. Então a criança fica ali o tempo todo escrevendo e lendo sílabas ou palavras isoladas e aquilo não está dentro de contexto nenhum. Então a criança aprende a ler e escrever, codificar e decodificar, mas ela, por exemplo, não aprende a interpretar, a criança vai ter outras dificuldades com relação ao texto, procurar sentidos, significados, etc. Essa é uma crítica que se faz.
Nos analíticos, principalmente aqui no método global, em que a unidade é a maior, é o texto, há uma preocupação não apenas em ensinar a ler e escrever, mas preparar a criança para interpretar um texto, para encontrar significado, sentido naquilo que ela está lendo e escrevendo, tá? Bom, isso aqui é um trecho da Magda Soares, ó, foi escrito por uma revista, mas é o conteúdo que ela também disponibiliza nos seus livros. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu li o texto para agregar informação, mas quando você se deparar com um textão assim, vai dar uma olhada lá na questão direto, nas alternativas, porque às vezes você não precisa ficar lendo esse texto. E aí você perde tempo, né, à toa. É o caso dessa questão aqui. Olha o que ela fala, ó, relacione o método de alfabetização com o princípio que orienta, ou seja, você não precisava ficar lendo aquele texto. Então, o método fônico é um método, princípio da síntese, sintético, 1. Método global, princípio da análise do texto, por exemplo, 2. Método silábico, síntese, método da palavração, 2. Aí na alternativa lá, vamos pôr a alternativa C. Tá lá, 1, 2, 1, 2. E você acertou, ficou feliz, passou na prova e beleza. Ok? Vamos ver outro exercício. Agora da IBFC. IBFC realiza muitos concursos em Minas Gerais, né? Secretaria de Educação de Minas. O processo de alfabetização utiliza algumas tendências que podem ser consideradas perseverantes e coexistentes no atual estado das práticas escolares e da produção de livros e materiais didáticos em geral. Assinale a alternativa onde as 3 tendências são identificadas corretamente. O que acontece? Às vezes você vai resolver uma questão numa prova, isso que está aqui no quadro é o suficiente. Você vê esse desenho, essas informações, fala, tá fácil a questão, matei, resolvi. Às vezes não, às vezes muda um pouquinho, né? Às vezes a organização do exercício, a proposta, muda um pouco o caminho. Por exemplo, aqui ele quer que a gente identifique 3 tendências. Eu não vou ficar vendo muito as outras, eu vou direto para a correta, até para a gente ganhar tempo. Ó, vejam a C, método silábico, métodos de base fônica e métodos analíticos. Essa aqui é a correta, beleza? Essa é a correta. Você não acharia, por exemplo, o método fonético, você não vai achar método codificador, você não vai achar método grafo-fonêmico e vai excluir essas questões e beleza, vai chegar na C. Mas qual é a dúvida? Ó, existem os métodos analíticos e existem os métodos sintéticos. E aqui ele colocou método sintético e os analíticos. Então, quer dizer, às vezes a banca faz isso para confundir mesmo, né? Então, poderia colocar assim, método silábico, método de base fônica, método, método, coloca os 3 sintéticos, ou então métodos sintéticos e métodos analíticos. Poderia ser feito dessa forma, mas não, resolveram colocar assim. E esse foi o gabarito dado pela banca. Ok? Vamos lá, o que mais, Vinícius? CESP. O CESP, gente, além daquelas questões de verdadeiro ou falso, realiza também, né, concursos com questões de múltipla escolha. Acerca da alfabetização, assinale a opção correta. O professor que adota o método de alfabetização freiriano centraliza as estratégias de ensino na utilização do livro didático. Não usa livro didático. Na perspectiva construtivista, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. O método construtivista, ou proposta construtivista, também não fala em material. Então eu vou colocar aqui, ó, basicamente sem material. Ué, Vinícius, sem material, mas trabalha com o quê? Na verdade, sem material didático, tá? Sem material didático fixo. A questão é colocar lá nas aulas todo o material que está no dia a dia dos alunos, panfletos, jornais, revistas, para que os alunos, enquanto aprendem as regras do sistema de escrita alfabética, também possam conviver com textos, também possam conviver com gêneros diferentes, textuais, né?
Já aqui, nós temos o quê? Sempre a opção por um material. E o método fônico, por exemplo, a ser implantado no Brasil, ele seria um método já com material específico, tá? Já com material didático específico para ser seguido no processo de alfabetização dos alunos, tá? Na perspectiva construtivista, a alfabetização deve enfatizar inicialmente os sons das letras e das sílabas. Na construtivista, não. A alfabetização concretiza-se quando o indivíduo alcança o domínio da tecnologia da escrita. Tá certo. Então, esse aí vai mudar um pouco, né? Por exemplo, lá na psicogênese da língua escrita, a criança atinge o nível alfabético, aprendeu a escrever, mesmo que erre em alguma ortografia, considera-se que a criança chegou ao nível alfabético, ela está alfabetizada. Essa tolerância com relação ao erro na ortografia é menor nos métodos, por exemplo, sintéticos, ok? Mas, de forma geral, comum para os dois lados, para todos os métodos, a criança alcançou o domínio da tecnologia escrita, aprendeu a escrever, está alfabetizada nesse aspecto, ok? Eu não vou falar aqui de alfabetismo funcional, dessas coisas, não é o caso dessa aula. A alfabetização moderna, uma outra questão aí, Consulplan, 2010. A alfabetização moderna resulta do livro didático. Quando fala moderna, aqui no Brasil a gente vai seguir os PCN, tá? Então, uma proposta mais construtivista. Do livro didático usado pelas crianças diariamente, livro didático é sinônimo de cartilha, né, o que se tentou abolir aí por um tempo. De um processo espontâneo de interação das crianças com a multiplicidade de ferramentas de leitura e escrita. Beleza, é isso aqui. Quer dizer, a criança aprende a ler e escrever a partir dos materiais, de tudo aquilo que está diante dela, da realidade do mundo, do contexto de vida dela. E o processo é espontâneo, por quê? Porque a criança, diante do código escrito, ela tenta compreendê-lo, construindo suas próprias hipóteses. E uma outra banca aqui, a Exatos, uma banca já menos conhecida aqui do Paraná, assinale a alternativa incorreta em relação à alfabetização. A alfabetização se ocupa da aquisição da escrita pelo indivíduo ou grupos de indivíduos, beleza. A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento, como início da aprendizagem da escrita. Eu não falei aqui para vocês de letramento, mas é importante a gente considerar que alfabetizar letrando é um caminho fundamental. Ou seja, não adianta a criança só aprender a ler e escrever, ela tem que também aprender a fazer o uso social da leitura e da escrita. Essa é uma prática que a gente, em tese, vê mais aqui no método construtivista, o uso social da escrita e da leitura, mas isso não quer dizer que um método fônico também não possa abordar o processo dessa forma e se preocupar também com a questão do letramento. A alfabetização é o exercício do aprendizado automático e repetitivo baseado na descontextualização. E só vou ver a D. A alfabetização é a ação de fazer com que a pessoa se aproprie de habilidades que levam à leitura e à escrita. Tá certo. Então essa C também não condiz com aquela alfabetização repetitiva, automática, descontextualizada. Tá? Beleza? Por isso ela é incorreta, a banca deu como incorreta. É isso, as que eu separei foram essas. Então assim, gente, eu sei que é uma aula muito rápida, mas, né, quanto tempo? 24 minutos aí para a gente dar uma pincelada em quais são os métodos sintéticos e analíticos, comparar um pouquinho com a proposta construtivista e ver algumas questões que foram cobradas aí em concursos nos últimos anos. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, até o próximo.